Salve, salve, colegas. Aqui é Sidônio Malavi e neste vídeo vamos resolver essas equações exponenciais, que é uma continuação da playlist que eu estou a criar. Então deixem um like aí, se inscrevem no canal para ficar a par de tudo que será colocado aqui. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Então, da lista que estou a criar, essa aqui é a linha A da parte 3 de equações exponenciais. Então vamos resolver com base nos princípios que já expliquei aqui nas aulas anteriores. Notem que o número 2 eu posso aproximar até chegar no 8. Como eu posso fazer isso? Posso fazer a partir daquele processo de divisão, né? Este que usamos para estar MMC e MDC. Então aqui eu vou colocar o número 2, fazer 8 que dividir por 2 me dá 4. Repito o mesmo 2 de novo, me dá 2. 2 dividido por 2 me dá 1. Então, como eu disse, já terminou. Então vou perceber que o 8 será igual a 2 elevado a quanto? 1, 2, 3. 2 elevado a 3. Isso quer dizer que onde tem 8, vou colocar 2 elevado a 3. Ou seja, no lugar que tem 8, vou substituir por 2 elevado a 3. Por quê? Para termos a mesma base aqui. Então, aqui tem 8 e de colocar 2 elevado a 3. O 8 está elevado a isso tudo, então vou colocar um outro parênteses reto e vou colocar essa expressão aqui. Espera um pouquinho, pessoal. Assim, sim. 6x menos 10. Assim. Até esse parênteses reto eu poder não colocar, né? Não teria problema. Então, vou dizer que isso será igual. Bom, o meu 2 aqui está no denominador. E lembra que na hora passada eu disse que nós poderíamos inverter essa base de acordo com as nossas necessidades. Eu quero que esse 2 esteja aqui em cima para eu poder igualar as bases. Então, eu posso inverter a base. Invertendo essa base, de ficar com 2. Então, o meu expoente troca de sinal. Aqui era positivo, então fica elevado a menos 3 negativo. Então, se eu querer voltar à expressão principal que está aí, posso dizer que isso é igual a 1 sobre 2 elevado a 3 x. É uma propriedade que eu já expliquei na aula passada, então é só pesquisar no canal a parte 2, onde eu explico com um pouco de detalhe sobre essa propriedade. Então, depois daqui eu vou usar a propriedade da potenciação, que é a potência de uma potência. Quer dizer, temos esse 3 aqui que vai multiplicar todos os membros de cima. Então, ele ficar com 2 elevado a quanto? 3 vezes 6 me dá 18x. 3 vezes 10 me dá aqui menos 30, né? Menos 30 porque aqui é negativo. Então, isso deve ser igual a 2 elevado a menos 3x. Então, aqui já tenho as mesmas bases. Como tenho as mesmas bases, eu já posso trabalhar com os expoentes somente. Então, vou identificar com 18x menos 30. Isso deve ser igual a menos 3x. Então, é uma equação do primeiro grau. Vamos lá resolver essa equação. Vou pegar o 30, menos 30, como não tem letra para o segundo membro, e ficar aqui com 18x. Então, este menos 3 é negativo. Vendo o primeiro membro sendo positivo, mais 3, isso deve ser igual a 30 positivo. Era negativo aqui, passa para o segundo membro sendo, quer dizer, era negativo, então quando é para o segundo membro fica positivo, mas esse sinal mais nem é necessário escrever. 3x está a faltar aqui, então ficamos com 18. Podemos adicionar 18x mais 3x, me dá aqui 21x. Isso é igual
a 30. Então, meu x aqui, posso dizer que meu x será igual a 30. Este está a multiplicar aqui, então vem aqui a dividir sobre 21. Então, posso simplificar o resultado. Posso simplificar. Procurando o número que pode dividir os dois. O 30 posso dividir por 3, 21 posso dividir por 3. Então, eu dividi 30 por 3, me dá 10. 21 por 3 me dá 7. Então, este aqui é o nosso resultado para a primeira equação. Vamos passar para a segunda linha. Então, para a linha B temos este caso aí. Aqui primeiro eu vou ter que usar também propriedade da potenciação, porque aqui tem uma raiz. Então, primeiro eu vou remover essa raiz usando essa propriedade aqui. Se diz, se eu tenho um certo número A elevado a M, e aqui sendo N, eu posso escrever esse número, mas eliminando a raiz, porque a potenciação é o inverso da radiciação. Então, escrevendo A, então temos este M aqui, passa para cima, e este N aqui vem para baixo. Da mesma forma, se eu tiver essa expressão, por exemplo, A elevado a M sobre N, posso escrever também na forma de radical, que será esta aí. Então, vou usar aqui esta propriedade para aplicar aqui. Ou seja, aqui, o 36, podemos escrever como sendo 6 ao quadrado. Não vou mostrar aquela cena de divisão, porque praticamente já estou farto, desde o primeiro vídeo estou a fazer isso, então eu sei que você já pegou a ideia aí de levar o número maior e dividir pelo número menor, para termos as mesmas bases. Então, acho que essa foi a última vez. Então só vou fazer, porque sei que aí as pessoas já são grandes, já são crescidas, então só vamos resolvendo diretamente, né? Também por causa do armazenamento aqui, espaço, tempo, coisas como essas. Então, o 6, vou escrever o meu 6. O x aqui, o x está aqui. Algumas pessoas como Marta Sandro, Curio, dizem que a melhor forma de você colocar na cabeça é que aqui tem uma sombra, né? Uma sombra aqui. E este está no Sol. Então, para você passar isso para fora do radical é bem simples. É só levar estes que estavam na sombra, vai passar para o Sol, que é aqui no ar livre. Este que estava no Sol, passa para a sombra. Aqui é 2. Como não se escreve, né? Raiz quadrada de 2. Então, isso fica igual a 1 sobre 36 é 6 ao quadrado. Então, continuando aqui a resolução, vamos inverter esta base aqui. Base 1 sobre 6, que eu posso escrever como sendo 6 elevado a menos 2 sobre 1. Este aqui, quando é aqui embaixo, não é necessário escrever. Eu sei que você sabe, então vou apagar. Então, posso escrever essa parte aqui, sendo isto, né? Invertendo a base, para ter 6. Então, eles ficaram com 6 sobre x ao quadrado. Isso é igual a 6 elevado a menos 2. Então, já temos a mesma base. Já temos aqui mesmas bases, que é 6. Que é 6. Então, eu só vou igualar. Vou dizer aqui x sobre 2. Isso é igual a menos 2. Então, fazendo meios e extremos, fico com x, fazer 2 vezes menos 2, e x sobre 1, que não se escreve. Então, 2 vezes menos 2 me dá menos 4. Então, isso aí será igual a menos 4. Agora, vamos fazer verificação, porque é equação, né? Se é equação, quer dizer que esta parte aqui deve ser igual a esta. Se der números diferentes aqui é porque está errada, ou você resolveu mal, resolveste erradamente. Então, vamos substituir o menos 4 aqui, para vermos se vamos obter uma igualdade. Então, temos aqui raiz quadrada de 6. O meu x é menos 4, então vou colocar aqui menos 4. Isso deve ser igual a 1 sobre
36. Então, aqui o meu expoente é negativo. Eu vou inverter esse expoente por ser negativo, né? Para ser positivo, porque assim será impossível eu poder resolver. E ficar com raiz de 1 sobre 6 elevado a 4. Isso deve ser igual a 1 sobre 36. Então, é assim. É raiz quadrada, né? Eu posso fazer o seguinte. Posso dizer raiz quadrada de 1 sobre raiz quadrada de quê? Aqui 6 posso escrever como sendo 6 ao quadrado, porque isto é 4, né? Então, 2 vezes 2 me dá 4. Então, é a mesma expressão. Só fiz assim para me facilitar, né? Isso deve ser igual a 1 sobre 36. Então, raiz de 1 é 1. Vou simplificar este quadrado com este quadrado. Então, somente fico com 6 ao quadrado deve ser igual a 1 sobre 36. Então, continuando aqui, e ficar com 1 sobre 6 ao quadrado é 36. Isso é igual a 1 sobre 36. Então, a igualdade está correta. Esta aqui é a maneira de verificar se uma equação está correta ou não. Como eu estava a dizer, é uma equação. O que está no primeiro membro deve ser igual ao que está no segundo membro. Poderia ter aqui tem outra forma de fazer, mas eu sei que você já sabe, então vamos passar para a linha C. Vamos passar para a linha C. Então, temos aqui a linha C. Vamos resolver. Então, aqui eu não posso decompor este 1 até no A. É impossível. Isso não se faz. Também não posso aproximar o A até no 1. Não se faz. Se faz eu não sei, né? Mas não se faz. A única maneira de nós resolvermos isso aqui é usando propriedades da potenciação. E de lembrar, para você andar nessa parte de equações exponenciais quanto logaritmo, deve dominar propriedades da potenciação, pelo menos aquelas básicas. Se dominar umas 6, estarás preparado aí para qualquer cena. Então, se não tem domínio dessas propriedades, só deixar nos comentários. Vou fazer um vídeo especial. Então, aqui eu posso usar a propriedade da potência, aquela que estabelece que qualquer número m elevado a 0 é igual a 1. Então, aqui onde tem 1, posso colocar a elevado a 0, que também é igual a 1. Isso para obter mesmas bases. Então, isso ficar com a elevado a 2 vezes cosseno de x mais 1. Isso é igual, deve ser igual a elevado a 0. A elevado a 0 que é igual a 1. Então, escrevi a mesma expressão, só que de uma outra forma diferente. Isso para eu ter mesmas bases. Então, eu tenho mesmas bases. Vou dizer, ele ficar só com 2 vezes cosseno de x mais 1. Isso deve ser igual a 0. Este 0 aqui em cima, né? Então, vou passar o 1 para o segundo membro, ficando menos 1. Ficar com 2 vezes cosseno de x. Isso deve ser igual a menos 1. Posso passar o 2 para o segundo membro, ou seja, devo passar, porque é a única maneira, devo passar o 2 para o segundo membro. Vai passar a dividir, ficando com cosseno de x deve ser igual a menos 1 sobre 2. Deixa eu libertar aqui um pouco de espaço essa parte aqui. Então, eu quero saber o valor de x, não de cosseno de x. Então, eu quando passar o cosseno para o segundo membro, ele vai se transformar em arquicosseno. É como aquela regra, né? Se eu, por exemplo, passo para o primeiro membro algo que era positivo, o segundo membro fica negativo. Então, se eu passar o cosseno para o segundo membro, ele torna-se arquicosseno. Então, e de ficar aqui com meu x deve ser igual a arquicosseno de menos 1 sobre 2. Este arquicosseno é o inverso do cosseno, né? Só queremos saber aqui qual é o ângulo em que o cosseno será menos 1 sobre 2. Pegando a calculadora aqui, vamos escrever aqui shift, vamos teclar shift, né? Então, o arquicosseno é inverso do cosseno. Então, para obter o arquicosseno na calculadora, eu vou ter que teclar o teclado shift e colocar aqui
cosseno de menos 1 que é inverso do cosseno, né? Então vou colocar menos 1. Esse menos 1 sobre 2 é 0,5. Então vou teclar o teclado Shift, como eu já estava a dizer, Shift. Então coloco aí, vai aparecer cosseno de menos 1, que é arquicosseno. Então, menos 1 sobre 2 é 0,5, né? Ou seja, isso aqui é igual a menos 0,5. Então vou colocar aqui arquicosseno de menos 0,5. Então me deu x sendo igual a 120. Ou seja, o meu x aí é igual a 120. Vamos fazer a verificação. Essa é a última verificação que hei de fazer, porque quando terminar essa, eu sei que será capaz de fazer uma verificação sozinho, né? Então vamos fazer essa verificação de tal modo que quando eu substituir esse 120 aqui no cosseno, deve ser igual a 1. Então vou escrever aqui verificação. Então eu disse que eu vou colocar a elevado a 2 vezes cosseno, meu x é 120 mais 1, isso deve ser igual a 1. Então minha calculadora de novo, vou escrever só cosseno de 120, me dá menos 0,5. Então eu de ficar com a 2 vezes que menos 1 sobre 2, que é 0,5, né? Mais 1, isso deve ser igual a 1. Então posso multiplicar 2 vezes menos 1 e ficar com a elevado a menos 2 sobre 2 mais 1. Isso deve ser igual a 1. Então continuando aqui em cima, e ficar com a elevado 2 sobre 2, sei que você sabe que é igual a, será menos 1 mais 1. Isso deve ser igual a 1. Então eles ficaram com a menos 1 mais 1 não é igual a 2, é igual a 0. São números simétricos, né? Então eles ficaram com a elevado a 0. Isso deve ser igual a 1. Então a elevado a 0 é igual a 1. Também que é igual a 1. Então achamos aí o nosso valor de x. Essa verificação, por exemplo, quando é para os testes, não é necessário. Só estou a fazer isso para você verificar se o teu resultado está certo ou não. No caso de não tiver certeza da tua resolução, então uma das formas de você verificar se está certo ou não é fazendo esta verificação. No momento do teste isso não é necessário. Não é necessário. Vamos passar para a última linha. Última linha. Já temos aqui essa última linha. Com os vídeos que eu já dei, você será capaz de resolver esta equação sozinho. Podes pausar o vídeo e ver aí se consegue resolver sozinho. Mas não será para você, porque como está aí no ecrã, né? Vamos resolver aqui juntos. Mas podes pausar para resolver sozinho. Então, não sei se posso aproximar, ou posso chegar até no 3. Vou ter que 27 é igual a 3 ao cubo. Com os princípios básicos que já ensinei, então eu estava dizendo, não vou mostrar aí passos. Então 27 é igual a 3 ao cubo. Então quando tem 27 vou colocar 3 ao cubo para obter as mesmas bases, 3, 3. Então ficar com 3 elevado a 4 menos x ao quadrado deve ser igual a 3 ao cubo. Então já tenho as mesmas bases, só de ficar com os expoentes. E ficar com 4 menos x ao quadrado, isso é igual a 3. Então, menos x ao quadrado, vamos resolver essa equação aqui, com essa equação quadrática, que é do tipo ax mais c. Vou passar o 4 para o segundo membro, ficando com 3 menos 4. Então, vamos ficar com menos x ao quadrado, isso deve ser igual a 3 menos 4 me dá aqui menos 1. Então aqui a minha letra é negativa. Então quando a letra é negativa, você deve multiplicar toda a equação. Pode multiplicar ou dividir por menos 1. Eu gosto mais de multiplicar, né? Multiplicar toda
a equação por menos 1, de tal maneira que esta letra aqui seja positiva. Atenção, isso só faz quando aqui a letra for negativa. Essa parte pode ser negativa, não tem problema. Então, quando aqui a incógnita é negativa, você deve multiplicar com menos 1 toda a expressão, toda. Então, multiplicando por menos 1 toda a expressão, vai ficar aqui menos x ao quadrado vezes menos 1 me dá x ao quadrado positivo. Também vou multiplicar este menos 1 vezes menos 1 me dá aqui 1 positivo. Então, passando o 2 para o segundo membro, ficamos com raiz quadrada. X deve ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Essa raiz quadrada, quem queria esse 2 aqui, quando passa para o segundo membro, é por isso que não se escreve. Então aqui, meu x é igual a mais ou menos 1. Então este foi o vídeo destas equações. Provavelmente faltam uns 2 vídeos ou um para eu completar a minha playlist de equações exponenciais. Se gostou do material, peço para deixar um like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.